Alô, alô, artistas! Atenção para o toque de 5 segundos no podcast Abstrações. Não tem toque de 5 segundos não. Toca a vinheta mesmo. Olá, eu sou Samuel e seja bem-vindo ao podcast Abstrações. E aí, pessoal, e aí, artistas, e aí, ouvintes, queridos ouvintes que estão acompanhando mais um episódio do podcast Abstrações. E hoje, como sempre, vamos falar de um tema muito importante pra gente. Hoje nós vamos falar sobre processos criativos. E antes de mais nada, é bom a gente definir o que é um processo criativo. E pesquisando no Google da vida aí, eu encontrei que processo criativo é nada mais nada menos que o processo que estrutura um pensamento objetivando exercer a criatividade em prol de alguma atividade. Então, basicamente, você entender que o processo criativo exerce um papel exclusivo dentro de uma função. E é um processo que exige a criatividade, como o próprio conceito no Google já diz, né? E além da criatividade, ela exige também inovação, porque você vai exercer a sua criatividade em prol de alguma coisa, em prol de algo. E esse algo exige inovação. Então, o processo criativo é nada mais nada menos que você entender que você não cria as coisas do nada. Se você cria dentro de um processo. Porque antes da atividade ser executada, você tem toda a ideia na sua cabeça. Porque você acaba não visualizando todo aquele processo durante o momento que você está pensando, o que você está executando ali. Mas tudo isso faz parte do processo criativo, entende? Então você precisa estar com ouvidos e olhos bem atentos para isso. Porque o processo criativo ele está em tudo quanto é coisa que a gente faz. Tudo que a gente faz exige um processo. Tudo que a gente faz exige que a gente demande um certo tempo para criar. Então esse é o processo criativo. E agora vamos falar um pouco sobre ele. O processo criativo é algo que você precisa meio que andar com ouvidos e olhos atentos para identificar qualquer oportunidade e executar ali a sua fuga do padrão. Porque dentro da criatividade você precisa exatamente buscar essa fuga do padrão. Sair dos moldes das 4 paredes que existem dentro da caixinha. É você fugir da caixinha, sair da caixinha. Então, criatividade é justamente isso. Você sai dela justamente explorando o máximo da sua imaginação para criar novas ideias. E daí a gente puxa para o lado que o processo criativo segue o mesmo caminho, só que você pode utilizar rotas diferentes, porque é justamente isso que a gente busca dentro do processo criativo. Maneiras diferentes de executar algo, de criar algo. Por exemplo, eu posso caminhar uma rota diferente na criatividade, diferente de outras pessoas que estão ouvindo. Diferente de você que está ouvindo. Cada um de nós tem um traço exclusivo dentro do processo criativo. Porque o processo criativo, ele surge com a nossa individualidade. Porque a gente exerce a subjetividade dentro desse processo criativo. A gente acaba colocando nossos juízos de valores dentro dele. Então, como funciona esse processo criativo? Eu gosto muito de uma definição que acho que é filósofo, pintor, chamado Kneller, ele fala sobre justamente essa individualidade nos processos criativos. E ele separa o processo criativo em 4 etapas, que é a preparação, a incubação, a iluminação e a implementação. Eu vou falar desses 4 pontos de forma bem básica e bem didática, para que não fique algo tão maçante e que não fique chato para a gente ouvir. Vai ser algo bem rápido, vocês vão ver. A preparação é justamente a parte do planejamento, que é quando a gente enche o tanque de combustível do nosso carro, para que esse carro ande. Então, para você andar com o carro, você precisa encher o tanque antes, porque se ele parar no meio do caminho sem gasolina, vai ser ruim, vai dar ruim pra gente. Então, a preparação é justamente você conseguir listar tudo aquilo que você vai precisar para o seu processo criativo. É basicamente você pensar nas atividades mecânicas que você vai precisar fazer, e se você vai precisar de algum consultor, se você vai precisar consultar algumas referências. Então, dentro da preparação é o momento que você faz isso tudo. É o momento de você pensar realmente. A incubação é o momento das sinapses, as incríveis sinapses que acontecem dentro da nossa mente para que nasçam as ideias nesse momento. Então, as sinapses fazem parte do momento da incubação.
porque é nela que as conexões começam a se tornar reais e as ideias começam a ser filtradas pela nossa mente para caber dentro do projeto. Uma coisa que é muito importante dentro dessa etapa da incubação é que você não pode deixar que as tarefas do cotidiano interrompam essa etapa, porque é muito comum a gente deixar que o cansaço, a fadiga do dia a dia interrompa esse momento dessas sinapses, que a incubação é uma das etapas que eu considero fundamentais para que a gente possa conseguir um processo criativo definitivo e efetivo, que realmente vale a pena. Então não deixe que essa fadiga, que esse cansaço interrompa essas sinapses. Continue, só não interrompa essa etapa. A terceira etapa é basicamente a iluminação. Nessa iluminação é onde acontece lá o estalar dos dedos, que dá o início da inovação do processo. É o momento daquele eureka. Nossa, consegui. É quando a ideia ela começa a sair do campo das ideias, do campo ideal, e ela começa ali a se materializar na sua frente. É o momento que você realmente vê as falhas que vão ter, se você precisar melhorar alguma coisa com essas falhas. Então, é na iluminação que tudo começa a se tornar. É o tornar-se real na iluminação. E por fim, e não menos importante, a implementação. Na implementação é justamente o momento que você aciona o seu lado material. É basicamente a materialização da ideia ou do processo criativo no momento. É onde acontecem a avaliação e a filtragem das ideias que desencadeiam a criatividade em si. É basicamente você reconhecer tudo que você já fez até agora na implementação. E dentro dessa implementação a gente acaba esquecendo de algumas coisas que são fundamentais, que é reconhecer o processo. Todo o processo criativo se finda na implementação, mas a gente acaba esquecendo do próprio processo na implementação. A gente só vê o material ali pronto, mas esquece de tudo que você já pensou, de tudo que você pensou em fazer até chegar ali no material bruto. Então, reconheça o seu processo criativo. Reconheça tudo que você já fez até chegar ali. Dentro do ambiente profissional é muito comum isso acontecer, porque as pessoas acabam tendo muitos prazos que são desumanos, sobrecarga de trabalho, pressão de clientes que fazem você ficar malucos. Mas isso é super normal. Mas reconheça o seu processo. Reconheça tudo que você já fez até chegar ali. Reconheça toda a sua preparação, a sua incubação, a sua iluminação, a sua implementação até chegar nela. Isso tudo é importante para fazer você de um artista que reconhece o seu processo criativo. Não somente aos artistas, mas qualquer pessoa que encontre dificuldade, que faça um caminho diferente para chegar até a solução do problema. Isso tudo é criativo, isso tudo é processo criativo. Então isso é importante. E alguns dos obstáculos que chegam aí até o processo criativo são muito importantes a gente falar também. Fazem parte da nossa vida, mas que a gente deve acabar com isso de vez. Um desses obstáculos é o medo de falhar. E quando a gente fala sobre esse medo de falhar, não se trata da falha em si, mas sim na antecipação dela. O temor pelo resultado negativo afeta tudo. Todo o processo criativo ele acaba se influenciando por esse temor, porque você começa a se tornar ineficiente, você começa a pôr pesos na sua mente que não são seus, que não são necessários, sabe? E você acaba ficando mais propenso às próprias falhas que você nem pensava que poderiam ocorrer. Então, esse medo de falhar precisa ser extinto agora. Não tenha medo de falhar. E se a falha ocorrer, não foi porque você errou ou porque você fez algo de errado, mas sim porque é natural do processo. Todo o processo está propenso a falhas e acertos. Então, perca esse medo de falhar e crie. Outro medo que existe também é o medo de críticas. Porque se eu fizer isso, o fulano de tal vai falar que eu não estou sendo assim e assado. Não. Sabe, esse desejo de ser aceito por todo mundo pode te atrapalhar muito. Pode te atrapalhar até da sua arte, do seu processo criativo chegar em outras pessoas que realmente necessitam. Porque a arte, ela gera a vida. Então, a partir do momento que você não cria por medo de outras pessoas dizerem, você acaba perdendo esse papel da arte. E acaba gerando também o medo da rejeição de ideias sem você nem tentar executá-las, levando a escolhas que geram uma falta de inovação e adequando todo esse processo à sua própria zona de conforto. Muitos artistas, eles acabam não ousando na sua arte justamente pelo medo dessas críticas,
justamente pelo medo alheio, que não concerne a ele. Então, não ligue para o que o fulano ou cicrano vai falar, ou de se você ser aceito por todo mundo. A sua arte ela vai chegar no seu receptor da mesma forma que vai chegar em todos. Busque um melhor processo para a sua arte, que não esconda aquilo que você é e que não desapareça a sua própria identidade só para agradar os outros. Seja você, seja autêntico, crie sem medo de falhar, sem medo de críticas e também sem tentar justificar tudo. É outro obstáculo que acaba pesando muito no processo criativo, que é você querer racionalizar questões que tenham justificativas para tudo. Não, nem tudo vai ter justificativa. Nem tudo você vai conseguir explicar. E essa coisa de você ter uma justificativa pronta para tudo impede até que a sua criatividade seja sua companhia no processo. Impede até que a sua criatividade seja exercida ali no projeto. Porque é muito normal do ser humano querer buscar compreender e traduzir todo o contexto que ele vive. Isso é muito normal. Mas dentro da sua arte, você tem que ser você. Você não precisa, porque eu tô usando verde por causa disso e disso. Tô usando verde porque é da mata. Tô usando amarelo porque é ouro. Não, pare de justificar tudo. Pare de tentar racionalizar as coisas pelo modo mais brusco possível. Crie e seja você na criatividade. Seja você na sua arte. E todos esses obstáculos acabam até influenciando o próprio bloqueio criativo, que é o temor de todo artista. E eu super entendo. Até porque eu também sofro bastante com bloqueio criativo. É tanto que esse episódio que você está ouvindo teve que ser feito depois de 3 dias de bloqueio criativo que eu tive. Então, é super normal ter bloqueio criativo. Só não é normal você permanecer nele. Na verdade, você querer permanecer nele. Não é normal. Mas o que é bloqueio criativo? Para você que está ouvindo pela primeira vez, que não conhece essa palavra, o bloqueio criativo é justamente a perda temporária da habilidade ou criatividade em continuar um processo criativo para gerar um conteúdo desejado. É justamente aqueles momentos que falta inspiração ou que falta criatividade para fazer alguma coisa. E essa falta de inspiração ou de criatividade é influenciada por muitos fatores. O seu humor influencia, o seu desejo de ser multitarefas influencia, o seu estresse diário influencia, a sua rotina influencia e até você mesmo influencia o seu próprio bloqueio criativo. Quando você entende que o seu humor influencia, você busca se acalmar. Quando você entende que o seu papel de ser multitarefas te cansa, você descansa. Quando você entende que o seu estresse diário influencia os seus neurônios para criar, você respira e se acalma. Nem todos os dias vêm com a mesma inspiração. Respeite os seus momentos improdutivos. Respeite o seu momento de falta de criatividade. Você não é um super-humano 100% criativo. Você não é um super-humano que vai ter todos os dias ali no hype da criatividade. Não, você vai ter dias que você não vai querer criar nada. Você vai ter dias que você não vai querer nem olhar na janela para tentar buscar inspiração. Mas é nesses momentos que você é improdutivo, mas é nesses momentos que o bloqueio criativo chega que você usa eles como inspiração. E tem uma técnica que eu gosto muito de utilizar durante os meus bloqueios criativos, que super funciona comigo, pode funcionar ou não com você, até porque cada um de nós tem um processo diferente, né? Que é justamente eu pegar uma folha de caderno, uma folha de papel ofício e tentar escrever sobre meu bloqueio criativo. Sei lá, eu escrevo o que eu tô pensando, mesmo que eu esteja pensando em nada, eu escrevo o que eu fiz um dia, porque isso me ajuda a refletir no que pode ter me levado a esse bloqueio e o que eu posso fazer para desengatilhar esse bloqueio. E tudo isso parte do seu autoconhecimento. Quando você reconhece aquilo que te bloqueia ou aquilo que pode estar influenciando esse bloqueio, você se autoconhece, porque você faz uma reflexão de si mesmo. E isso é muito importante. Ou senão você pode ligar uma música aí, começar a dançar, aproveitar o momento, ou caminhar durante o dia, olhar a paisagem que está fazendo lá fora, seja um dia chuvoso ou nublado. Curtir os seus animais. Eu tenho 4 pinchers, então eu posso curtir à vontade. Tudo isso, às vezes, é o seu próprio corpo tentando te comunicar que você precisa de descanso.
Você criar muito está lhe fazendo mal às vezes. Você precisa descansar. O seu corpo ele pede isso também. Então, em suma, quando você entende o seu próprio processo criativo, tudo flui como deveria ser, que é justamente o autoconhecimento que eu disse antes. Então, o bloqueio criativo, ele acaba sendo um empecilho para você criar. E às vezes pode ser um alerta do seu corpo para você descansar. E por fim, para a gente finalizar esse episódio sobre processos criativos, eu acho muito importante e válido da gente falar sobre referências artísticas. Porque um processo criativo, ele tem e precisa ter suas referências. Ninguém é 100%, sabe? Ninguém é 100% original. Todos nós somos pedacinhos de outros. Eu sou pedaço do meu pai, pedaço da minha mãe, pedaço de artistas. Você é o pedaço do seu pai, pedaço de sua mãe, pedaço de seu irmão, de sua irmã, de seu avô, de sua avó. Enfim, todos nós somos uma coxa de retalhos, que tem retalhos junto de outras pessoas, de outras referências artísticas. Então é muito necessário a gente buscar essas inspirações. E lembra que quando eu falo de ter referências, é muito diferente de ser uma cópia. Porque ter referências é uma coisa e ter uma cópia é outra. Quando você fala de ter referências, eu falo de buscar inspiração em outras pessoas, de buscar um reflexo em outras pessoas, em outras coisas. E para você buscar referências, você tem que entender quem é você originalmente. Quem é você para você ter outras referências. Porque senão você acaba sendo uma cópia da outra pessoa. Você acaba sendo uma cópia dessa sua própria referência que você disse ser referência. É muito importante pensar isso. Sim, Samuel, mas agora como eu busco uma referência artística? Ai, gente, o que não falta é locais para você buscar referências, buscar inspirações. Temos aí o Pinterest, que é muito famoso em imagens. O Google, o próprio Google, que é um banco de dados que você pode pesquisar o que quiser e você pode encontrar. Você pode ir buscar em músicas novas, assistir filmes novos, sabe? Você sair do mesmo. Sair dessa comodidade, dessa rotina que você vive. Porque o processo criativo ele acaba fluindo com a inovação. Então, busque referências artísticas. É importante você ter referências. Porque assim seu trabalho ele acaba ficando mais robusto. Ficando mais autêntico em você, porque você acaba não copiando o outro. E também você acaba encontrando uma linha de raciocínio dentro da sua própria arte. E é isso. Busque referências artísticas. Fuja do bloqueio criativo. Fuja desses obstáculos que acabam influenciando o seu bloqueio criativo. Seja criativo em qualquer área da sua vida, seja na arte, seja na sua área pessoal, área empresarial, corporativa, enfim. Seja você mesmo, seja autêntico e reconheça o seu próprio processo criativo dentro de tudo que você for fazer. É muito importante isso. E é isso, gente. Até o próximo episódio, na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, com o podcast Abstrações. Um abraço a todos e todas que estiverem ouvindo. Compartilhem esse episódio para quem você achar necessário, para quem você achar que deva estar precisando ouvir um pouquinho sobre o processo criativo. Seja um artista, seja uma pessoa que esteja aí bloqueada criativamente, compartilhe. E até o próximo episódio.